A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Desejo de amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Enquanto eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim. Desejo melhor de cantar com a alma humilhada, Jesus, te adorar. Renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Desejo melhor te louvar com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Ó, toma, te peço, meu fiel coração, que humilde te entrega na grata oração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar.
pessoa geme por suas próprias dores, mas gemer pelas dores de outros talvez seja mais significativo, tenha mais importância diante de Deus. Nós temos nas Escrituras, em Ezequiel capítulo 9, o que o Senhor diz através do profeta: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ouvintes, isso é tremendo. Gemer por causa de uma necessidade própria, de uma dor de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo, gemer por causa de necessidades financeiras, é natural. Agora, suspirar e gemer de alma por ver as abominações que se cometem no meio da cidade, isso é somente para quem tem o Espírito de Deus. Deus disse: marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, por causa da maneira que as mulheres se vestem, por causa das revistas, das folhinhas pornográficas, do nudismo, da imoralidade, do crime, do roubo, e por causa do falso ensinamento a respeito de Deus. Recebe o sinal. Quem suspira e quem geme por causa dessas abominações que estão no meio das cidades. Isto quer dizer que estão em todos os lugares em que não deveriam estar. Abominação e assolação, estando no lugar que não deve estar. Isso está representado lá em Jerusalém, pela mesquita de Omar, que está no lugar em que não deve estar, no lugar do templo. Agora, quanto ao gemer em nossos corpos, tem notado você como existe uma luta tremenda para viver? Como todos lutam pela sobrevivência? Apesar de haver muita luta pela sobrevivência, o homem destrói-se a si mesmo. Veja só, como o homem pode lutar pela sobrevivência, pela educação, por uma boa alimentação e ao mesmo tempo ingerir o fumo, a nicotina, o alcatrão, o álcool e outras coisas que destroem o homem? Não estão gemendo tanto pela sobrevivência para continuarem vivendo aqui? Os velhinhos, mesmo que já alcançaram tudo que podiam alcançar aqui na terra, estão gemendo para viverem mais um dia? Vejam e note bem como há este gemer na própria natureza. Tudo está gemendo. Estamos gemendo por dentro. Isto porque sabemos que algo anda mal. Algo está às portas para acontecer. Nós vemos nesses versículos que acabamos de citar, nos Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui estamos falando de uma redenção,
E essa redenção do nosso corpo explica perfeitamente que não há solução para a terra. Tem que haver uma redenção. Tem que haver um saque. Deus vai sacar aqueles que gemem por causa da abominação. Aqueles que têm recebido o sinal. Aqueles que gemem não simplesmente por mais um dia de vida aqui, nesta terra. Aqueles que gemem não simplesmente por alimentar melhor, por alcançarem coisas terrenas, mas aqueles que gemem por causa da abominação. E o mundo se torna cada dia mais um enfado para quem tem o Espírito de Cristo. Para nós que temos as primícias do Espírito, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, isso deveria parar a todo mundo nesse instante. E cada um sentir a necessidade de ter este sinal, de receber o Espírito Santo. Israel gemia, e o seu gemer teve uma resposta. Embora ele tenha tido que passar por um curso de dores, de provas, justamente para provar aqueles que haviam gemido simplesmente por causa da escravidão, simplesmente por causa do estado físico, social, político que eles enfrentavam naquele instante. Mas depois que eles saíram do Egito, Deus, ouvindo o gemer deles, daquele povo, daquelas mulheres, daquelas crianças, então eles foram provados. E eles deveriam entrar em Canaã. A resposta cabal do gemido deles era Canaã. Embora Canaã não represente os céus, mas ela somente represente a era do vencedor, a dispensação da vitória, daquele que gemeu lá no mundo, por ver as abominações, por ver a iniquidade operando de uma maneira livre, escravizando o povo de Deus. Lembre-se que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, clama: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, e para que não incorras em suas pragas. Tem que haver uma saída, como houve para Israel, em resposta do gemido, daquele gemido não simplesmente por causa da escravatura política, mas sim por clamarem de dentro da alma pela terra prometida. O êxodo, a saída de Israel, não lhe ofereceu mel e leite logo na primeira travessia do Mar Vermelho. O mel e o leite estaria bem adiante, depois de fazer morrer a si mesmo, depois de passar pelo Jordão. Então, ouvintes, Canaã não representa o milênio. Estamos vendo hinos e pregações a respeito de Canaã, como se isso representasse a terra prometida, se tratando do milênio, da terra restaurada por Deus. Não. Canaã representa, sim, a era do vencedor, o estado daquele que venceu, daquele que saiu do Egito, saiu do sistema denominacional, saiu da confusão religiosa e creu no profeta de Deus. Se Israel nunca tivesse crido no profeta de Deus, ele não teria saído. Mas aquilo não foi tudo. Muitos pereceram no deserto. Veja só o curso da vida cristã. E mesmo dentro de Canaã, ainda tiveram guerra.
ainda tiveram que queimar cidades, ainda tiveram de tirar dentre si opróbrios, ainda tiveram consequências de erros, ainda foram enganados até. Você vê lá em Josué, aquela gente que veio de tão perto, mas aquela gente veio maltrapilha, com pães dolorentos, dizendo que tinha vindo de longe, como peregrinos. E aquilo foi um engano para Israel. Ora, vejamos aqui aquilo que nos interessa para sustentar a nossa fé e nos levar a um ponto mais alto da vida cristã. Canaã representa o batismo do Espírito Santo. Vamos afirmar assim, porque você tem passado por um curso, justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Santificação, que foi a mensagem de Wesley. Você tem passado pelos dons espirituais, mas agora o batismo do Espírito Santo, como dispensação, como era, houve a era de Lutero, da justificação pela fé. Então aquela não foi a era do batismo do Espírito Santo. Isso precisa ter entendimento para compreender. Entendimento do alto. Na verdade, podemos afirmar que o batismo do Espírito Santo no tempo de Lutero era simplesmente crer na salvação pela graça. O batismo do Espírito Santo no tempo de Wesley era a santificação, a separação. O batismo do Espírito Santo nos dons espirituais era falar línguas. O crente buscava tudo de Deus para poder falar línguas. Mas hoje, pode-se ser luterano, wesleyano, pode-se ser pentecostal, dentro do Egito, sem nenhum gemer, sem nenhuma separação. Então o batismo do Espírito Santo agora te introduz na terra da promessa, num terreno de promessa. Mas se você uma vez alcança essa promessa, você vai ter que tirar a Satanás diante de você. Porque ainda estamos numa terra de desafio, de mulheres, de domínio feminino. Ainda estamos numa terra onde sobressai o sexo. Ainda estamos numa dimensão humana. E o batismo do Espírito Santo é para que Deus tenha um Daniel dentro dessa Babilônia. O batismo do Espírito Santo é para que Deus tenha um Sadraque, um Misaque, ó Abednego, dentro desta Babilônia. O batismo do Espírito Santo é para que Deus ainda tenha um José dentro do calabouço, por não pecar, por não se dobrar diante de uma mulher adúltera. O batismo do Espírito Santo está representando um vencedor de todas estas abominações que gemiam, suspiravam por dentro, e a ordem de Deus foi esta: assinale, põe um sinal na testa, não um sinal da besta, não um sinal de 3 pessoas distintas, não um sinal do dinheiro, não um sinal da política, não um sinal da sabedoria humana, mas o sinal de Deus, o Espírito Santo, para que nos dá a mente de Cristo, como São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Que sinal na testa, o Espírito Santo dominando a nossa mente, regendo os nossos pensamentos, nos introduzindo em Cristo em todas as questões dentro desta Canaã. Agora, você sabe que antes da mulher dar à luz, ela recebe o filho, ela concebe o filho e sofre dores. E ela geme durante aquela gestação até as dores finais do parto. E a criança toma o seu tempo. Por fim, nada lhe apraz senão um leito do parto.
Naquela hora ela não aceita nenhum churrasco. Naquela hora ela não aceita nenhum baile, nenhum banho de piscina. Ela não quer nenhuma novela. Naquela hora, o seu tempo está tomado pelo filho. Oh, ela gemeu, está gemendo, e o filho virá à luz. Se esta igreja for cheia do Espírito Santo, ficar grávida de Deus, e o seu tempo for todo tomado pelo Espírito Santo, pelo Filho, e ela se ocupar totalmente com o Filho de Deus, ela gemerá na verdade. Ela gemerá de uma maneira profunda, mas ela dará à luz o Filho. Ela mostrará o Filho ao mundo. E foi isto que Deus fez com Maria. É isto que Deus faz com a igreja. Isto é que Deus faz com você, particularmente, individualmente. Não pense você que simplesmente por ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que simplesmente por ter saído da grande Babilônia, da confusão religiosa, você já está no milênio. Não. Você está potencialmente, se tem de fato recebido o sinal. Você agora sim terá um refúgio ideal. Por quê? Você tem recebido este refúgio. Você tem recebido este Deus. Você tem recebido sua palavra, na qual todos os fiéis, durante todas as eras, se abrigaram. Este sim é o refúgio ideal para quem geme, para quem chora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que suspiram e que gemem e que protestam dentro de si pelos espetáculos que se veem em plenas ruas, em plenas avenidas, em todas as repartições e dentro da própria igreja. Refugie-se em Deus, receba o batismo do Espírito Santo, creia agora na mensagem que Deus enviou nesta era, porque ela é, de fato, a Canaã prometida. Sendo abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustenha. Canaã foi um refúgio para Israel, mas dentro de Canaã ainda teve luta, guerra. O batismo do Espírito Santo, a fé na palavra de Deus, é o único refúgio para o crente. Mas sabendo ele que tem que lutar até a última hora, até o último momento de sua vida, contra as hostes malignas nos lugares celestiais. E Deus te dê graça, irmã. Deus te dê graça, irmão, nesse instante, e te dê esse batismo do Espírito Santo, a fé perfeita na palavra perfeita de um Deus perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu pra boas novas proclamar. Tenho a mensagem de salvação
pecador. Posso remir ao homem que me aceitar. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Vem já, amigo, aceita Cristo, teu Salvador. O Espírito do Senhor ungiu a mim para curar os quebrantados de coração, para curar qualquer doença. Tenho poder de libertar todo cativo da prisão. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Vem já, amigo, aceita Cristo, teu Salvador. A ti eu clamo, meu bondoso Criador. Vem me atender, mostrando teu amor. Vem me guardar, não me deixes perecer. Em ti confio, tu podes me valer. Oh, meu Senhor, quero sentir que és meu amparo protetor. Vem, Salvador, tua bênção permitir ao coração que anela teu favor. Senhor meu Deus, quero mais do teu poder para os ardis do inimigo eu vencer. Com tua paz eu serei um vencedor. Dá-me mais fé pra ser forte e lutador. Vem, Salvador, tua bênção permitir ao coração que anela teu favor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mau temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir. Confia a Cristo teu cuidado, vai contigo repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. No ar já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. Jesus Cristo
pleno conhecedor do que o homem enfrentaria aqui na terra, sempre declarou e fez promessas àqueles que creram nele, avisando, inclusive, do que eles enfrentariam neste mundo. No nosso caso, que também cremos, avisando o que nós enfrentaríamos neste mundo. Ele disse enfaticamente, como um verdadeiro líder: neste mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Em São João, capítulo 14, ele faz esta promessa, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando ele disse não se turbe, ele estava mais uma vez avisando: neste mundo, todas as casas enfrentarão tempestades. Enquanto estiverem sob esta dimensão, vocês enfrentarão dificuldades inesperadas. Vocês sofrerão aflições, serão provados de todas as formas. Mas não se turbe o vosso coração, não se desanime, não se agitem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ouvintes, Deus não tem para nós recompensas e bens somente aqui na terra. Na verdade, Ele também nos dá muitas coisas boas aqui na terra. Ele nos dá uma esposa, um esposo. Ele nos dá filhos a quem amamos. Ele nos dá o nosso lar. E outras coisas lícitas e convenientes para uma vida cristã. Mas tem uma coisa: tudo que Ele nos dá aqui nesta dimensão não reflete nem sequer uma milésima parte daquilo que Ele tem reservado para nós usufruirmos, não somente uns 70, 80 anos aqui na Terra, mas para usufruirmos eternamente. Como Ele poderia nos dar tão grande glória para usufruirmos dessa glória só por um período tão curto da vida humana? De 70 a 80 anos, como diz o salmista, no Salmo 90, que aquele que passa de 70 a 80 anos é cansaço e enfado. Então, que Deus seria este? Que glória seria esta? Que só poderia ser usufruída por um curto período? Isso seria pior. Isso seria uma desgraça. Seria uma infelicidade. Você não vê quando este homem natural põe os olhos nas suas coisas terrenas, em suas fazendas, em seus bens, e depois constata que está sofrendo do coração, ou está com um câncer, ou outra coisa qualquer? Ele se torna um infeliz, porque tendo tudo que se podia ter aqui na terra, não pode valer-se a si mesmo.
Que glória seria esta? Por isso, o homem deve trabalhar mais pelo reino de Deus, voltar mais a sua mente. Paulo disse, quase que num extremo, para o homem natural isso é um extremo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, o que Deus tem de bom para você, minha irmã? O que Deus tem de bom, de glorioso, de sublime para você, você não conhece, humanamente falando. Além de ser milhões e milhões de vezes melhor do que tudo que Ele pudesse te dar aqui na terra de bom, você vai gozar desta glória, destas bênçãos, não somente 70, 80 anos, se viver 70, 80 anos, mas vai gozar eternamente, sem nunca ter fim. Isso é glória. Isso é maravilha. E edificar a casa na rocha é ter uma fé como esta que estou vos anunciando. É uma fé limpa, pura, consciente, verdadeira, no que é real, porque esta é a fé de Jesus Cristo, introduzida pelo seu Espírito nos apóstolos. Bom, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquela rejeição de Jesus Cristo, as coisas que Satanás lhe ofereceu lá no Monte da Tentação, explica perfeitamente que Jesus Cristo tinha consciência, sabia o que ele possuía. Por quê? Satanás, na verdade, tem tido a terra por 6.000 anos, mas isso terá um fim. E Jesus Cristo preferiu resgatá-la pelo seu sangue, sabendo que será propriedade dele e sua esposa e sua noiva querida, tratando-se do presente, eternamente. Haverá o casamento, que são 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Dar-se ao início destas bodas com o rapto, o arrebatamento, que o mundo não verá. O mundo ficará aqui em grande tribulação, cumprindo assim o restante, a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. O mundo estará em grande tribulação enquanto Moisés e Elias estará tratando com os judeus. Agora Deus não tratará mais com os gentios. Sim, durante esses 3 anos e meio, a esposa do Cordeiro estará nas bodas do Cordeiro, o que significa o casamento. Logo virá o milênio. A terra será queimada com fogo atômico e Deus introduzirá o milênio. E então, aqueles vencedores com Cristo, sua esposa querida, reinará por 1000 anos. Reinando, não há reino sem súditos. Na verdade, haverão nações que serão regidas com vara de ferro. Todas as leis estarão sob o domínio do Senhor, sob o domínio do Rei dos Reis. Todas as leis do rádio, da televisão, toda lei que você conhece, que um cientista possa descobrir, estará sob o domínio total e absoluto de Deus.
e Satanás estará amarrado por 1000 anos. Ele não fará com que um homem fume um cigarro mais. Não haverá uma gota de sangue sendo derramada sobre a terra. Não haverá uma cruz ali à margem de uma rodovia dizendo aqui morreu o doutor fulano de tal de desastre automobilístico. Não haverá. Vejam só, mas isso por 1000 anos. E Satanás estará amarrado justamente por não encontrar a quem possa usar. Mas depois disso virá o trono branco, o juízo, o julgamento do trono branco. Então haverá a segunda ressurreição. Quando então serão separados os bodes dos cordeiros. Mas isso não se refere à noiva. A noiva estará julgando o mundo. 1 Coríntios 6. Julgando todas as coisas. É esposa com esposo. Por isso, bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição. Ora, que promessa gloriosa! Ou cremos nisto, ou então somos incrédulos. Vivamos por isto e para isto, ou então não passaremos de incrédulos, de perdidos. Agora, vamos pensar em bênçãos um pouquinho. Que bênçãos Deus tem para o homem aqui na terra? Você entende que a bênção de Deus é somente chuva sobre a lavoura e o sol na hora certa? Boa educação, uma casa muito boa, carro, um nível de vida elevado, mulher, filhos sadios. Você entende que bênção de Deus é isso? Por causa dessas coisas, você oferece um culto de ação de graça. Mas a bênção de Deus, as bênçãos reais de Deus, vão muito além disso. Milhões de vezes além dessas coisas. Nem toda vida mansa, nem toda bonança quer dizer a aprovação de Deus. E nem toda tempestade quer dizer desaprovação. Uma nuvem negra que carrega água. Essa nuvem límpida, essa nuvem bonita, clara, enfeitando os céus, ela não traz água, mas aquela nuvem que causa terror, que traz uma tempestade, ela tem água, ela tem vida. E o homem não entende as coisas espirituais. E por isso fazem cultos de ações de graças somente pelo que é material, somente pelas bênçãos terrenas. Quando o fazem, Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vivendo uma convicção tremenda do Espírito Santo, o homem não pode ser entendido na terra, porque ele se torna um ser sobrenatural, porque ele crê nas coisas sobrenaturais, e ele crê que seu depósito, que seu tesouro não está aqui, porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Ainda São Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, afirma: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas. Nós não seremos transformados conforme o Pai é, nem conforme o Espírito Santo é, mas sim conforme é o Filho, porque o Filho é o herdeiro. E Deus se manifesta em sua plenitude e em todas as suas riquezas, toda a plenitude da divindade
é manifestado através do Filho, Senhor Jesus Cristo. Então nós não veremos três pessoas, mas veremos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isto é reino, isto é posse, isto é segurança, isto é conforto, isto é a bênção de Deus na sua casa. Se você algum dia puder contar uma bênção, você só poderá contar essa bênção desta certeza, que você sabe perfeitamente o que possui, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Deus lhe abençoe. Creio que agora Satanás está derrotado. Ele o sabe, ele está na terra, está como um leão rugindo, não falta muito para terminar. Ele está acabado, ele conhece seu tempo, está como um leão rugindo. Porém, recordem, o príncipe da paz não retrocede, o grande divino, o arquiteto de meu ser, o arquiteto que me fez o que sou, o qual lhe fez o que você é, está aqui, está nesse instante, palpitando em seu coração, enchendo sua vida de fé nestas promessas. Ele é o arquiteto, o qual sabe como ajustar o edifício em seu lugar correto. Quem sabe melhor que o arquiteto? E ele está aqui para dar-se a conhecer. Ele está aqui, ele está nesse instante, junto de ti. Abra o teu coração, procure provar a sua presença. Agora está baseado sobre tua fé. Crê, somente crê. Estou destinado a esta formosa cidade, que meu Deus aos seus preparou, onde os redimidos de todas as eras, ao redor do trono branco, cantarão glória. Às vezes saudoso estou do céu, quando tudo isto terminar. E a glória ali eu verei, que gozo será, quando vir a meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. Te encontrarei na manhã, pela brilhante brisa do rio, quando as penas se têm ido, estarei esperando pelo portal, quando a porta abrir largamente, na conclusão do longo e cansado dia da vida. Oh, que chuva de bênção! Oh, que confiança! Oh, que certeza daqueles que têm crido! Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Oh, que chuvas de bênção! Oh, que maravilhas! Oh, que descanso em Cristo encontrei. Descansa a tua alma, vive pelo que você crê, abra o teu coração e receba essas chuvas de bênção. Amém. Chuvas de bênção, promessa de Deus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos do céu. Chuvas de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, promessa de Deus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Chego a ti, oh dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Salvador, tu Cristo só és meu Senhor.